começar mais um módulo, o módulo chamado carboidratos. E o que vamos estudar nos carboidratos? Nós vamos estudar, inicialmente, o que são os carboidratos, quais as funções que desempenham e exemplos, tipos e estrutura química, né? Então, quando a gente estiver falando de tipos e estrutura química, a gente aborda os exemplos, a gente aborda as funções. E posteriormente, nós vamos abordar neste módulo de carboidratos, vamos abordar o metabolismo. Aí dentro do metabolismo, nós vamos abordar as vias metabólicas que estão relacionadas aos carboidratos, como glicólise, fermentação, respiração celular, gliconeogênese, glicogenogênese, glicogenólise. Então, a quebra do glicogênio, a síntese do glicogênio e a via das pentoses. Este é o conteúdo módulo completo. E nesta videoaula, nós vamos estar trabalhando os aspectos introdutórios. Vamos falar sobre conceito, funções e exemplos, tipos e estrutura química. Vamos lá? O que nós temos que saber ao final dessa aula? No mínimo, o que são carboidratos, qual a diferença entre eles, pelo menos alguns exemplos que nós vamos estar citando e falando aqui durante esses próximos minutos, e para que servem, né? Qual a função, a importância desses carboidratos dentro do nosso organismo, nas nossas células, tá? Então, carboidratos. Trouxe aqui, né? Representando, quando falamos de carboidratos, a gente sempre remete aos vegetais, mas nós não podemos esquecer que as células animais também possuem carboidratos, né? Porque todas as células são formadas por proteínas, carboidratos, lipídios, nucleotídeos, água, sais minerais, tá? E as vitaminas. Então, aqui eu coloquei as frutas, coloquei aqui o açúcar de casa, né? Então, o nosso açúcar de casa, a gente fala açúcar, lembra de carboidratos, mas o nome desse açúcar aqui é sacarose, tá? Então, carboidratos ou hidratos de carbono ou açúcares são sinônimos. Mas quando nós falamos do açúcar da nossa casa, nós estamos falando de um carboidrato chamado sacarose, tá? E aqui eu coloquei esse bebezinho, né, sendo amamentado com leite materno, que além de proteínas, também tem um açúcar chamado lactose. Vamos lá? Então, o que são carboidratos? Carboidratos são macromoléculas biológicas muito abundantes no planeta Terra, né? Formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, os carboidratos têm carbono, hidrogênio e oxigênio, mas alguns podem ter outros elementos químicos na sua estrutura, como nitrogênio, flúor, enxofre, fósforo. Então, existem algumas variações. Vamos dar importância nessa videoaula aos carboidratos que têm carbono, hidrogênio e oxigênio, mas não esqueçam que existem outros tipos de carboidratos que contêm esses outros elementos químicos. E além disso, os carboidratos são polidroxialdeídos. O que isso significa? Poli, várias hidroxilas. E aldeído, que é aquela função C-OH, uma função orgânica presente nas moléculas orgânicas, como os carboidratos. E os polidroxicetonas são que tem cetona, que é a carbonila, o C-O, entre carbonos e várias hidroxilas. Ou são substâncias que vão liberar estes por hidrólise, né? Então, quando um carboidrato maior é quebrado, ele pode dar origem aos polidroxialdeídos e polidroxicetonas também. No caso da sacarose, já vou adiantando para vocês que a sacarose é formada por glicose mais frutose. Portanto, nós temos aí, quando sofre a hidrólise, a sacarose, ela vai formar um polidroxialdeído, que é a glicose, e uma polidroxicetona, que é a frutose. E quais são os tipos? Bem, os tipos é algo mais simples, porque os carboidratos são divididos apenas em 3 tipos. Os monossacarídeos, tá? Quando a gente está considerando os carboidratos como um dos tipos de biomoléculas, aí a gente fala que carboidrato é o tipo. E o subtipo de carboidrato é o monossacarídeo, o oligosacarídeo, o polissacarídeo. Agora, quando a gente está dentro de uma aula de carboidratos, a gente já pode falar que os tipos são
Monossacarídeos, oligo. O que significa mono? Oligo, poucos, e poli, vários. Então, o sacarídeo vem do grego açúcar. Então, o monossacarídeo é a menor unidade, é o açúcar menorzinho que existe, tá? De estrutura menor. Já os oligo é a união de um monossacarídeo com outro monossacarídeo. Aí eu posso ter o disacarídeo, trissacarídeo e assim por diante, tá? Já o polissacarídeo é quando eu tenho várias unidades de monossacarídeos unidas entre si, né? Diferente da ligação que existia nas proteínas, entre os aminoácidos, que era a ligação peptídica, nós temos aqui uma ligação específica, que é a ligação glicosídica. Então, o que une um monossacarídeo ao outro é uma ligação covalente chamada ligação glicosídica. Então, aqui eu coloquei como exemplos, né, da ilustração, o mel, que contém carboidrato, e o leite, que contém um carboidrato muito famoso, né? Até pelas pessoas fora da área de bioquímica, da área da saúde, ou da área química, conhecem o açúcar presente no leite, que é a lactose, justamente porque algumas pessoas possuem intolerância à lactose, né? Devido à ausência de uma enzima chamada lactase, ou uma produção reduzida da lactase, que tem um desconforto, né? Quando faz o uso, esse desconforto envolve flatulências, conhecidos como gases, diarreia, dores de barriga e outros sintomas, tá? Tanto locais como não locais. Quais são as funções dos carboidratos? Os carboidratos possuem como função fonte de energia, né? Então, quando a gente fala daquele carboidrato presente ali na nossa comida, aquele carboidrato, 1 grama dele fornece 4 quilocalorias, tá? Então, quando esse carboidrato ele é ingerido, ele vai, por meio das reações químicas, quando ele sofrer o catabolismo, vai ser gerado a energia química. Vamos tirar a energia química, que são os elétrons presentes nesse carboidrato, e nós vamos poder, durante um processo que nós vamos estudar logo em seguida, esse processo ele vai extrair esses elétrons e vai ajudar na produção de ATP. Então, os carboidratos que têm essa função, né, que podem ser consumidos por nós para que nós produzamos, para que nós podemos desculpe. Os carboidratos que a gente pode consumir para produzir o ATP são glicose, frutose, galactose, sacarose, lactose, amido, tá? Então eu coloquei aqui os mais conhecidos. Vocês estão vendo que os carboidratos, os monossacarídeos, né, que são os menorzinhos, eles podem ser conhecidos como por uma sigla, a primeira letra maiúscula e as duas minúsculas. Então essa aqui é a glicose, essa é a frutose e essa é a galactose. Então, eles são, quando consumidos, eles vão ser usados por nós como fonte de energia. Temos também carboidratos que são armazenados dentro das nossas células para serem usados no momento de necessidade. Então, esses carboidratos, que no momento de necessidade nós vamos usar para a produção de ATP, eles são conhecidos como reserva energética. Então, nós animais, nós temos a nossa própria reserva energética de glicose, que está na forma de glicogênio, que é um polissacarídeo, tá? Já os vegetais, a reserva energética é o amido, que também é um polissacarídeo formado por unidades de glicose. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura química destes carboidratos. Então, voltando aqui, glicose, frutose e galactose são monossacarídeos, sacarose e lactose são oligosacarídeos, o amido é um polissacarídeo. O amido, quando ele está na nossa alimentação da espécie humana, ele está sendo usado como fonte de energia. Mas lá nos vegetais, a função desse amido é reserva energética, tá bom? Aqui segue outras funções de outros carboidratos que não possuem somente carbono, hidrogênio e oxigênio na sua estrutura. São os carboidratos mais complexos, tá? Na sua estrutura química, porque essa estrutura química pode estar ligada, por exemplo, com peptídeos e outros lipídios, tá? Então aqui nós vamos estudar somente a título de exemplo e função. Então nós temos carboidratos que têm função estrutural,
tá? E dessa maneira ajuda na proteção também e no reconhecimento celular, tá? Então, elementos estruturais quando estão presentes na composição das membranas ou da célula e também como proteção. Então, nós temos as paredes celulares de bactérias e de vegetais, tá? E o nome do carboidrato presente nas paredes celulares bacterianas são os peptidoglicanos, tá? Que aí tem a diferença nos tipos de carboidratos e peptídeos que estão presentes. E aí vocês vão estudar isso na microbiologia, quando vocês vão estudar as bactérias gram-positivas e gram-negativas. E nós temos o carboidrato presente na composição da parede celular dos vegetais, que é a celulose. Mas lembrando que tem outros componentes na composição da parede celular, não é somente celulose. A parede celular dos vegetais, ela é bastante complexa, tá? Outra coisa, quando nós estamos falando dos animais, do tecido conjuntivo. Então, lá no tecido conjuntivo tem os proteoglicanos, que é uma associação de glicosaminoglicanos mais proteínas extracelulares, tá? Então, ó, glico é o prefixo de glicose, mas quer dizer que aquela molécula, ela possui carboidrato na sua estrutura, amino, tá? Temos também no exoesqueleto dos artrópodes. Quem são os artrópodes? A barata, o camarão, a lagosta, tá? Então, esses animais de corpo mole, eles possuem um exoesqueleto, uma estrutura rígida para envolver esse corpo mole, para dar proteção a esses animais, tá? Então, no caso aqui, eu coloquei o exemplo da quitina. Isso serve relacionando aí a área de alimentação, né? São componentes presentes nos alimentos, né? Essa quitina. Membrana plasmática, aí é algo que vocês já conhecem mais, porque estudaram na disciplina de biologia celular. A membrana plasmática, ela é uma bicamada lipídica com proteínas, tá? E essas proteínas podem estar associados a carboidratos, então as proteínas que têm na sua estrutura um pouquinho de carboidrato, nós chamamos de glicoproteínas. E nós também temos na composição da membrana glicolipídios, né, que são lipídios que vocês vão estudar no próximo módulo, que estão associados a carboidratos. E aqui proteoglicanas, associação de carboidratos com proteínas. Outras funções também ainda complexas, que vão ficar só na forma de citação, é o reconhecimento celular e a coesão entre uma célula e outra através das membranas, né? Que é o tipo de molécula que faz isso são os proteoglicanos e glicoproteínas, né? Então, associação de proteínas com carboidratos. E a especificidade biológica, né? Então, esses tipos de carboidratos aqui associados, lipídios a proteínas, eles dão uma identidade celular para aquele tipo de célula que possui, porque vai variar o tipo de proteína que está presente, o tipo de monossacarídeo presente para formar aquele carboidrato. Então, isso é particular. Cada tipo de célula tem esse tipo de glicoproteína ou glicolipídio. Então, dá para diferenciar uma célula da outra, tá? Uma célula epitelial tem uma glicoproteína diferente de uma célula vegetal. Uma célula epitelial, nossa, tem um tipo de glicoproteína diferente da nossa glicoproteína presente no hepatócito. E isso também vale para as células sanguíneas, né? O tipo sanguíneo. Existem alguns carboidratos que são colocados na estrutura das proteínas recém-sintetizadas para falar se aquela proteína é para ir para uma membrana de organela, se é para ir para a membrana plasmática, para que local que essa proteína tem que ir. Então, são colocados alguns carboidratos que podem dar esse direcionamento, tá? Para onde essa proteína vai, assim que ela é produzida, ela tem que ir para que lugar, tá bom? E aqui já uma coisa mais voltada para nível do ensino superior de graduação, que é a questão dos carboidratos presentes como elementos estruturais que fazem parte da composição de moléculas importantes. E essas moléculas importantes aqui, que eu estou querendo dizer, é os nucleotídeos, que vão ser um outro grupo de biomoléculas que nós vamos estar estudando na disciplina, tá? Então, nós sabemos que os nucleotídeos fazem parte da composição dos ácidos nucleicos, do RNA e do DNA. Então, o RNA recebe esse nome porque o açúcar dele, presente lá na estrutura do nucleotídeo, é a ribose. O DNA é a desoxirribose. Então, nós temos açúcares que são importantes para formarem a estrutura dos nucleotídeos, tá?
Saindo da área da genética propriamente dita, quando a gente fala ácidos nucleicos, vocês sempre lembram da genética, mas a bioquímica também estuda, né? Mas fica aí para a disciplina de genética a apresentação das moléculas, da síntese, da duplicação do DNA e assim por diante. Vamos falar agora dos nucleotídeos que são importantes na bioquímica. Os nucleotídeos que vão ajudar no nosso metabolismo, tá? Então, nós vamos esbarrar com esses nucleotídeos a partir das aulas seguintes, que são o ATP, o ADP, o AMP, que possuem na sua estrutura ribose, o NADH, o NADPH, o FADH2, que eu já falei em aula anterior, que tem a ribose, e alguns nucleotídeos que têm função sinalizadora. Nós vamos falar isso na parte de metabolismo e você vai estudar isso também na fisiologia e na farmacologia, que são nucleotídeos, tá? Aqui tá faltando um Czinho. São nucleotídeos, aqui é o conhecido como AMP cíclico. Eles servem para sinalizar vamos dizer assim, o que está acontecendo nessa célula e disparar mudanças no funcionamento da célula, no metabolismo dessa célula. E ele possui, né, o AMP cíclico possui a ribose como um elemento estrutural, que faz parte da composição da estrutura. Vamos falar, então, agora dos monossacarídeos. O que são monossacarídeos? As características deles. Além de ter uma estrutura química menor, a temperatura ambiente, tá? Eles são encontrados na forma sólida, então são sólidos cristalinos. Aqui eu botei para vocês um frasco, né, que nós compramos de glicose anidra, né? Então essa glicose, ela vem em pó, em forma de cristais, como se fosse ali o açúcar de casa de vocês, tá? Como se fosse a própria sacarose também. Só que a sacarose, ela não é um monossacarídeo, ela é um oligosacarídeo, tá? Então, tenham esse cuidado aí. Então, são compostos incolores, sólidos cristalinos, solúveis em água e a maioria possui sabor doce e também isomeria, que vai ficar para uma videoaula anexa, tá? Não está dentro dos objetivos da nossa disciplina. São compostos aldeídicos ou cetônicos. Então, o que é aldeídicos? C dupla OH. Então, quando essa carbonila está na extremidade, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, ela está na extremidade. Então, nós chamamos de aldeído, tá? Então, eles têm aldeído. Agora, quando a carbonila está ligada entre carbonos, nós temos uma cetona. Aqui nós temos um monossacarídeo que tem somente 3 carbonos, que é o menor açúcar que possui, né? É o menor açúcar existente, ele tem 3 carbonos. Então, nós temos que numerar, ó, carbono 1, o 2 e o 3. Aqui, a numeração pode ser tanto aqui, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, tá bom? Tem os nomes de batismo, cada açúcar, nós não vamos ficar decorando esses nomes, tá? Mas a gente vai ficar falando e alguns vocês vão acabar memorizando. Então, como nós vamos dar enfoque aos carboidratos que têm esses 3 elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, eles respeitam uma fórmula molecular da seguinte maneira: CnH2nOn, tá? E aí nós temos os açúcares que têm 3 carbonos, são conhecidos como trioses, aí a terminação ose, trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses e octoses. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, tá? Então vamos pegar a glicose. A glicose é uma hexose, a frutose é uma hexose, já a ribose ela é uma pentose, porque ela tem 5 carbonos. A glicose tem 6 carbonos e a quantidade de hidrogênio é o dobro e a quantidade de oxigênio é a mesma da quantidade de carbonos. Todos os monossacarídeos, gente, exceto a dihidroxiacetona, possuem o que nós chamamos de um carbono quiral ou um carbono assimétrico, tá? Só a dihidroxiacetona que não tem. Por quê? Porque esse carbono aqui tá ligado com 2 hidrogênios aqui. Esse outro a mesma coisa e esse tá ligado com 2 carbonos, tá? E com um oxigênio. Esse carbono do centro aqui, né, o do meio, ele não tem 4 ligantes diferentes, tá? Agora, nós temos aqui um outro açúcar, que é o gliceraldeído. Esse carbono aqui não é quiral, não é assimétrico, esse aqui é. Por quê? Porque tem o ligante 1, o ligante 2, o ligante 3
e o ligante 4. São 4 ligantes diferentes, né? Lembrando que o carbono é tetravalente, então ele faz 4 ligações. Então, esse carbono é chamado de carbono assimétrico. E toda vez que o açúcar tiver esse carbono assimétrico, ele tem um irmãozinho, né? O que seria esse irmãozinho? Ele tem o seu isômero. Porque o gliceraldeído, ele tem 2 possibilidades de existir, tá? Se a gente colocasse um espelho aqui, ó, nós poderemos observar que é imagem especular. Então, se você coloca a sua mão direita na sua frente e você vem com a sua mão esquerda por cima, na mesma posição, tá? Mão para baixo. Você coloca a mão direita e depois você vem com a mão esquerda em cima, todas viradas para baixo, você vai ver que não são superponíveis, tá? Então, são imagens especulares, tá? Daí que vem essa questão da isomeria. Tô explicando de uma forma bem simples, sem entrar de forma aprofundada, tá? E quando isso acontece, a hidroxila do carbono assimétrico está, nesse gliceraldeído aqui, está para a direita. Então, nós vamos colocar um sistema de nomeação que usa uma letra D maiúsculo. Então, é o D-gliceraldeído. E do outro lado, você está vendo que a hidroxila, que está ligada no carbono assimétrico, está para a esquerda. Então, nós vamos chamar de L-gliceraldeído. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então, aqui está o nosso gliceraldeído, tá? A hidroxila aqui para a direita, tá? E aqui nós temos uma imagem especular, tá? E aqui, ó, eu coloquei uma molécula que vocês conhecem, que é o aminoácido, tá? Então, o aminoácido também, ele tem esse tipo de isomeria, que eu não mencionei anteriormente, né? Para deixar para falar tudo junto aqui. Então, nós temos aqui, ó, o grupo amino tá do lado direito, e aqui o grupo amino está do lado esquerdo. Então, vem a letra D, porque o grupo amino está à direita, e a letra L, porque o grupo amino está à esquerda, tá? Então, são imagens não superponíveis, tá? Igual nós fizemos aí com a nossa mão. Quando nós estamos falando do carboidrato, vocês aqui, então, tá marcado, ó, o C duplo OH tá aqui em cima, aqui igual, só que não, você tá vendo essa diferença aqui, ó, na posição da hidroxila. Então, nós temos o D-gliceraldeído e o L-gliceraldeído. Na projeção de Fischer, eu quero que é o que nós vamos usar aqui, eu quero que vocês observem o seguinte. Quando nós estivermos falando, né, dessas ligações aqui, ó, dessas ligações covalentes que estão na posição horizontal, eu quero que vocês imaginem que esse hidrogênio e essa hidroxila aqui estão saindo para fora do plano, para fora do papel, em direção a você. Então, a hidroxila e o OH está para frente do papel, igual tá aqui, ó. O hidrogênio e essa hidroxila está para fora do plano, tá? Porque a molécula ela é tridimensional e quando a gente desenha ou quando vocês fazem um trabalho de biomoléculas, vocês estão colocando no plano para mim, tá? Eu não pedi de outra maneira para não dificultar o trabalho de vocês. Já quando nós temos aqui a ligação na vertical, eu quero que vocês imaginem que esse grupo aqui e esse outro grupo aqui estão para baixo do papel, estão se distanciando de vocês, igual tá aqui, ó. O carbono tá aqui, esses dois grupos estão para frente e esse grupo aqui, o CHO e o CH2OH, estão para trás do plano, tá? Então, aqui estão para trás e aqui esses dois estão para frente, na projeção de Fischer. E isso vale para nossa alanina, tá? Que também nós temos aqui o grupo amino e o hidrogênio para a frente e o grupo carboxila e o grupo metil da alanina, que é o grupo R, estão para trás. Então, imaginem a molécula, ela é tridimensional. Então, voltando aqui, os nossos monossacarídeos, eles têm carbono assimétrico, exceto um, né? Como eu havia apresentado. E como que a gente sabe a quantidade de isômeros, né? Como é uma isomeria espacial, nós temos que falar que são estereoisômeros possíveis. Nós temos que utilizar essa fórmula, 2 elevado a N. Nós temos que pegar o N significa o número de carbonos assimétricos que aquela molécula tem, tá? Então, se ela tem 4 carbonos assimétricos, é 2 elevado a 4. Se tiver só um, é 2 elevado a 1. Então, aqui, ó, o gliceraldeído, ele só tem, ó, vou voltar aqui na estrutura anterior, ele só tem um carbono assimétrico. Então, 2 elevado a 1 é 2. Então, o gliceraldeído só tem são só 2 estereoisômeros, a forma D e a forma L,
tá? Agora, quando tem mais, nós temos aí uma quantidade maior, que é o caso, por exemplo, do C6H12O6. Todos os estereoisômeros têm a mesma fórmula molecular, mas o arranjo espacial diferente, tá? Então, quando tô falando da glicose, a glicose tem 4 carbonos assimétricos, então 2 elevado a 4 significa que ela tem 16 estereoisômeros possíveis, tá? Só para aumentar aí, para vocês verem a dimensão das possibilidades de arranjos que existem, né? Entre esses 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênios e 6 de oxigênio. Mas, no entanto, né, nos seres vivos, a maioria das exoses são D. O que isso significa? Que a hidroxila do último carbono assimétrico estão virados para a direita. Mas tem algumas exceções, como a L-arabinose, né? Se você observar aqui, ó, você tem que saber o que é carbono assimétrico. Esse aqui não é. Então, esse aqui não é. Primeiro carbono, segundo carbono assimétrico e esse é o terceiro carbono. Esse aqui não é, porque tem 2 hidrogênios. Então, esse carbono assimétrico aqui, a hidroxila dele está para a esquerda. Então, ele é L, tá? Focando em informações. As proteínas, elas têm L, né? Os aminoácidos L. Então, L-alanina, L-glicina, L-aspartato, L-prolina. Só que nós não falamos isso na aula de proteínas, tá? Mas todos são L. Já os carboidratos, a maioria são D. Então, quando eu falar glicose a partir de hoje, eu não vou querer ficar mais falando D, glicose, D, frutose. Todas são D, tá bom? Aqui, então, tá essa sequência, né, de possibilidades. Então, aqui tá a dihidroxiacetona, que não tem carbono assimétrico. Ela tem 3 carbonos, é uma cetona. Todos aqui, gente, são cetonas, ó, C dupla O, C dupla O, C dupla O, se eu for numerar é carbono 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui são exemplos de açúcares, que tem 6 carbonos, aqui que tem 5, e aqui que tem, esse aqui tem 4 e esse tem 3. Só que todos são cetoses e todos são D. Como você sabe que são D? Olhem aqui, ó. O último, esse aqui, ele tem só um carbono assimétrico. Então, olha aqui, ó. A hidroxila tá para a direita, tá? Aqui, ó, esse último carbono assimétrico tá para a direita, ó, direita. Todos estão para a direita. Como é encontrado a forma D, né, nos seres vivos, então eu nem tô mostrando aqui a forma L mais. Só a coleção de D-cetoses, que tem de 3 a 6 carbonos na sua estrutura química. Já aqui são as aldoses. Se vocês observarem, ó, C dupla O H, C dupla O H, todos têm, ó. Todos têm C dupla O H. E esses aqui também, todos. Então, todos são aldoses. Só que esses são açúcares com 3 carbonos, que tem só um carbono assimétrico, que tá pintado nessa cor. Aqui eu tenho açúcares com 4 carbonos, só tem 2 assimétricos. Aqui com 5, aqui tá a nossa famosa D-ribose, tá? E aqui tá a nossa famosa glicose e aqui a nossa famosa galactose. E todas estão, ó, tanto aqui quanto aqui estão de cadeia aberta. Mas nós sabemos que esses açúcares se encontram em maior quantidade, né? Os açúcares ali de 5, 6 carbonos se encontram na forma cíclica. Só pra gente reforçar aqui, gente, a glicose e a galactose, elas têm C6H12O6, assim como a manose. Só que tem pequenas diferenças entre elas. Quais diferenças são essas? Então, se eu comparar a glicose com a galactose, a diferença, ela está aqui, ó. Isso aqui é igual, porque são aldeído. Hidroxila do carbono 2 está para o mesmo lado, do hidrogênio aqui do carbono 3 também. No entanto, aqui no carbono 4, a hidroxila do lado de cá tá para a direita e aqui na galactose tá para a esquerda. Então, essa é a única diferença, porque o restante é tudo igual. E o nosso corpo consegue reconhecer a diferença de uma glicose com uma galactose. Mais precisamente, as nossas enzimas, tá? E como eu falei para vocês, a glicose ela é encontrada mais na sua forma de cadeia fechada, que pode ser de duas maneiras, na forma alfa ou na forma beta, tá? Então, essa carbonila aqui, ó,
ela vai sofrer um ataque nucleofílico das hidroxilas. Geralmente, esse ataque nucleofílico, se você contar aqui, ó, vou deitar a molécula de glicose, vou deixar ela aqui, ó, C duplo OH, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono 5 tem uma hidroxila, que esse oxigênio vai fazer um ataque nucleofílico com esse carbono e vai criar uma ligação covalente aqui. Esse hidrogênio vai vir para cá, vai formar uma hidroxila e aqui vai passar a ser uma ligação simples. Então, esse OH que vai surgir quando a cadeia se fecha, ela pode estar para baixo ou pode estar para cima. Quando a hidroxila estiver para baixo, é a forma alfa. Quando a hidroxila estiver para cima, é a forma beta. Aqui na frutose também pode ser encontrada na forma de cadeia fechada, só que a carbonila aqui é o carbono 2, tá? Então, essa hidroxila do carbono 5, geralmente é ela que vai, esse oxigênio que vai atacar esse carbono 2 aqui. Então, vamos nós aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a hidroxila do carbono 5, esse oxigênio vai fazer um ataque nucleofílico aqui, e aí o anel que vai se formar é um anel diferente, com menos elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que o carbono 1 e o carbono 6 estão para fora do anel, tá? Se a hidroxila do carbono 2 estiver para baixo, é alfa. Se estiver para cima, é beta. Então, agora nós podemos falar dos oligosacarídeos, porque os oligosacarídeos são formados pela união dos monossacarídeos de cadeia fechada, tá? Então, eles têm de 2 ou mais unidades monossacarídicas e são classificados de acordo com o número. Então, se tiver 2 monossacarídeos, é disacarídeo, 3, trissacarídeo. Só que os mais comuns são os disacarídeos, os mais abundantes, os encontrados em maior quantidade na natureza. E quais são as características desses disacarídeos? Vamos lembrar do açúcar da casa de vocês. Eles são sólidos cristalinos a temperatura ambiente, assim como era os monossacarídeos, tá? Eles se dissolvem bem em água devido à presença das hidroxilas, porque são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas e tem sabor adocicado, tá? E eles são unidos pela ligação glicosídica, que eu vou mostrar daqui a pouco. Existem alguns trissacarídeos, e aqui eu trouxe um nome de um trissacarídeo chamado rafinose. A rafinose, ela é formada por 3 monossacarídeos. O primeiro é a galactose, o segundo é a glicose e o terceiro aqui é uma frutose. E aqui está a ligação química, né? Uma ligação covalente, que é a ligação peptídica, que mantém eles grudadinhos um no outro. É como se fosse uma colinha, tá, gente? A rafinose, ela é presente no algodão e na beterraba. Aqui nós temos um outro disacarídeo, que é a lactose, que eu já mencionei para vocês. E como que ocorre a ligação do monossacarídeo galactose com a glicose? Da seguinte maneira, vai ocorrer uma reação entre hidroxilas, tá? Então, a hidroxila do carbono 1 da galactose vai reagir com a hidroxila do carbono 4. E aí vai ocorrer a saída da molécula de água. Então, vai sair um OH e outro H, permanecendo um dos oxigênios. Então, esse oxigênio que permaneceu vai se ligar no carbono, tá? Da outra glicose, tá? No caso aqui da glicose. Então, nós temos aqui uma ligação glicosídica, que tem um nome especial, diferente das proteínas, que a gente falava ligação peptídica. Aqui não, nós vamos chamar de ligação glicosídica e depois a informação complementar. Beta, porque a hidroxila está saindo para cima na galactose, beta. E a informação 1,4, porque é a hidroxila do carbono 1 que vai estar reagindo com a hidroxila do carbono 4, tá? Então, ligação glicosídica beta 1,4. Já aqui na sacarose, né, que também é extraída não só da cana-de-açúcar, mas também em alguns países extrai-se da beterraba, é a união de uma glicose com uma frutose. Eu prefiro esta fórmula aqui, essa estrutura química apresentada assim, do que essa de cá. Vamos explicar primeiro, porque essa aqui é mais didática. Como assim mais didática, professora? A hidroxila do carbono 1 da glicose está para baixo, então isso é alfa.
E a hidroxila do carbono 2, que vai reagir da frutose, está para cima, então é beta. Então, essa ligação glicosídica é alfa, beta, 1, 2. Quando nós observamos aqui, falando da glicose ligando na frutose, nós temos o seguinte: o carbono 2 foi colocado do outro lado, quando na verdade ela está aqui do lado direito. Então, essa molécula de frutose é como se ela tivesse sido virada de cabeça para baixo. Tudo que estava, vamos dizer, tudo que estava para cima do anel, ó, OH, H, vai ser colocado embaixo. Olha, vamos observar, esse é o carbono 2, esse é o 3. O 3, a hidroxila está para cima. Vamos ver aqui, ó. No carbono 3, a hidroxila está para baixo. Então, tudo foi virado de cabeça para baixo para fazer com que a hidroxila do carbono 2, que estaria do lado de cá, conseguisse reagir com a hidroxila do carbono 1, tá? Então, eu fico com a explicação dessa estrutura aqui para vocês entenderem mais. Nós temos uma confusão que pode aparecer, é só um detalhe, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Sobre essa designação D maiúsculo e L maiúsculo. Se confunde muito com uma outra propriedade química de algumas substâncias, que é a capacidade da substância em fazer a rotação de uma luz planopolarizada para a direita ou para a esquerda. Aí, nessa condição, a substância é conhecida como levógera ou destrógera. Isso tem a ver com D minúsculo e um L minúsculo. Isso é uma outra característica, uma propriedade da substância, que não deve ser confundido com a substância ser D maiúsculo ou L maiúsculo. Nós falamos que o D maiúsculo e o L maiúsculo tem a ver com a posição da hidroxila do último carbono assimétrico. Aqui nós temos uma glicose e quando o cristal da glicose é colocado num polarímetro, ela vai fazer uma rotação da luz planopolarizada nesse ângulo aqui para a direita. Então, ela é uma substância D e é uma substância destrógera, tá? Já aqui, a frutose, ela é uma substância D, porque tem a hidroxila do último carbono assimétrico virado para a direita, mas quando você coloca cristais de frutose num polarímetro, ele vai fazer a rotação da luz planopolarizada para a esquerda. Então, a frutose é uma substância levógera, tá? E quando está na estrutura química da sacarose, a sacarose, ela tem como propriedade, né, óptica, de fazer a rotação da luz planopolarizada para a direita. Ela é uma substância destrógera, tá? Isso só foi um parênteses, pessoal. Maltose, né? Então, presente no malte. É um outro carboidrato que é a união de uma glicose com uma outra glicose. Então, é um exemplo de um disacarídeo. A hidroxila está saindo para baixo, alfa. Carbonos envolvidos, 1 e 4. Mas não está escrito, professora. Depois de um certo tempo, depois que você aprendeu, você já sabe a posição que está os carbonos só de olhar no monossacarídeo. Aqui é a celobiose, que é a união de uma glicose com outra glicose. Só que diferente da ligação da maltose, a celobiose é uma ligação glicosídica beta-1,4. Por que beta? Porque a hidroxila do carbono 1 está saindo para cima. Então, a hidroxila do carbono 1 está saindo para cima, é beta. Houve reação da hidroxila do carbono 1 com a hidroxila do carbono 4. Por isso que chama beta-1,4. E agora vamos falar dos polissacarídeos. Tá? Então, os polissacarídeos são polímeros, são moléculas grandes que têm muitas unidades monossacarídicas, chegando a milhares, tá, pessoal? E aí a gente vai falar mais com maior profundidade dos polissacarídeos que têm a mesma unidade monossacarídica, que é a glicose. Então, nós vamos falar muito sobre celulose, glicogênio, não é muito não, é mais, tá? Do que outros, tá? Então, a gente vai ficar celulose, glicogênio e amido, que são glicose, 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 glicose. O que diferencia entre eles, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Os polissacarídeos, eles não formam estrutura cristalina. Então, eu peço que você, quem ainda não conhece o amido de milho, né? Pegue o amido, né? Pegue uma porção do amido e passe no dedo, esfregue. Aquilo ali não é cristal, então não apresenta uma estrutura cristalina. O amido é um carboidrato do tipo polissacarídeo.
E quando você pega esse amido e dissolve num copo com água, ele não forma uma solução verdadeira, porque não dissolve. Tanto é que depois ele se deposita ao fundo, tá? Então nós temos uma grande deposição ao fundo, por isso que nós temos que mexer antes de despejar, por exemplo, na hora de fazer um mingau, a gente não pode despejar primeiro o pó direto na água quente, né? A gente tem que dissolver primeiro numa porção para depois jogar na panela. Então a gente tem que misturar e logo em seguida despejar, porque ele não forma uma solução coloidal verdadeira. E a produção dos polissacarídeos, né, do amido, do glicogênio, não segue vamos dizer assim, um molde, como ocorre com a síntese das proteínas, que precisa do RNA mensageiro, tá? Então nós vamos ver, quando nós vamos estudar a síntese do glicogênio, a gente vai ver que não precisa de um molde para ter uma cópia exata, tá? Nós vamos usar enzimas, nós vamos precisar de matéria-prima para formar o glicogênio, que é a glicose, mas não tem um molde, tá? Para a síntese dos carboidratos. Isso é uma diferença, né, entre a síntese dos carboidratos e a síntese das proteínas. Temos vários tipos de polissacarídeos, mas qual é a diferença entre eles? Nós temos os tipos de monossacarídeos encontrados, tá? Se é glicose, se é frutose, se é galactose e outros nomes mais. O tipo de ligação glicosídica, se é alfa 4, beta 4, alfa 6. O comprimento da cadeia, se é um polissacarídeo muito grande, se ele é menor. E se ele é ramificado ou não. Aí eu prefiro mostrar aqui nessa figura, tá? Então, quando a unidade monossacarídica for igual, tá? Então, por exemplo, glicose, 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 ele é um homopolissacarídeo. Só que os homopolissacarídeos também podem ter ramificação. Então, se você vê aqui, ó, essa unidade, esse monossacarídeo tá ligado a 3 monossacarídeos vizinhos. Então, esse aqui chama-se ramificação. Agora, esse aqui não tem ramificação, ele tá ligado só com 2, tá bom? E aqui estão os exemplos que eu coloquei na cor verde para dar destaque. Então, nós temos aqui a celulose, que não é ramificada, formada por glicose, 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 glicose. E aqui o amido e o glicogênio, que são ramificados e também são glicose, 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 glicose. Lembrando, o amido e o glicogênio têm função de reserva energética. Já a celulose é uma função estrutural. Então, isso, a estrutura química da celulose é diferente do amido e do glicogênio, porque eles desempenham funções diferentes no corpo. Amido e glicogênio, reserva. Celulose precisa de rigidez, de sustentação. Então, a ligação glicosídica da celulose, ela está daquela maneira por um motivo, tá? Então, a estrutura é importante para a função que a molécula desempenha, igual nós estudamos para as proteínas. Mudar a estrutura de uma proteína pode fazer com que ela tenha uma mudança na função. Ela pode até perder a função que ela tinha. E aqui são outros carboidratos que são, por exemplo, monossacarídeo 1, o 2, glicose, frutose, glicose, frutose. Então, é alternante, inclusive, aqui, tá? Então, são unidades monossacarídicas diferentes. E agora, chegamos ao amido. Então, o amido está ali, né, como reserva energética dos vegetais e nós usamos esses vegetais para nos alimentarmos, né? Então, o feijão tem amido, mas também tem proteína. A mandioca tem amido, mas também tem proteína. Só que a mandioca, ela é rica em carboidrato, a batata, o milho, né? Então, lembrando que são considerados, né, esses alimentos aqui que eu estou passando o cursor, são alimentos ricos em carboidratos, mas não significa que não tem os outros componentes, proteínas, lipídios, só que em menor quantidade. O amido, ele tem uma sequência de glicose, glicose, então cada bolinha amarela e cinza dessa aqui é uma glicose. Aonde está pintada em cinza é para mostrar os pontos de ramificação, porque o amido ele é ramificado, tá? E uma porção do amido que não tem ramificação nós conhecemos como amilose, que é a cadeia linear, tá? Já quando nós temos aqui os pontos de ramificação, tá? Nós temos a chamada amilopectina. Então, quando nós pegamos uma colher do amido aí
uma colher de amido, nós temos ali amilose e amilopectina, a não ser que seja uma versão purificada do amido, né? Contendo só a parte de amilopectina. Aqui tem um pedacinho da molécula, tá? Só pra gente observar o tipo de ligação. Então, ó, glicose, 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 glicose. A hidroxila saindo para baixo, alfa. Hidroxilas envolvidas, 1 e 4. Ligação glicosídica alfa 1, 4, alfa 1, 4, e assim seria por diante. Essa aqui, nós sabemos que tem uma hidroxila aqui no carbono 6, e essa hidroxila do carbono 6 reagiu com a hidroxila do carbono 1 da glicose que tá aqui. Então, a ligação glicosídica alfa 1, 6, tá? Que é o ponto de ramificação. E no glicogênio? O glicogênio é um polissacarídeo que é encontrado nas nossas células, tá? Só que tem células, tipos celulares, que armazenam mais glicogênio que outros. E um desses tipos celulares é o hepatócito, tá? Então, aqui nós temos vários hepatócitos. Então, isso aqui é um corte histológico do fígado. Então, cada célulazinha dessa é um hepatócito. E lá dentro do hepatócito tá cheio de glicogênio. Claro que após uma boa refeição, né? Rica em carboidratos. E aqui é o músculo também. Então, o músculo também é um local onde se armazena glicogênio para consumo próprio, enquanto o fígado armazena glicogênio pensando nos tecidos extrahepáticos. Ou seja, o fígado armazena glicose, cada bolinha dessa é uma glicose, tá? Então, o fígado armazena glicose pensando nos outros tecidos. Então, quando precisar de glicose na corrente sanguínea, esse glicogênio aqui tem que ser quebrado, que nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? Então, ele precisa ser quebrado, e aí vai ocorrer a quebra do glicogênio aqui dentro do hepatócito, para liberar essa glicose na corrente sanguínea e servir de fonte de energia e outras funções mais que essa glicose possui. Já aqui, o glicogênio, quando ele for quebrado lá no músculo, ele vai liberar glicose e essa glicose vai ser usada como fonte de energia pelo próprio músculo. É como se a gente pudesse pensar e dizer que o músculo foi egoísta, porque ele guarda a glicose para ele, para consumo próprio. Enquanto o fígado foi altruísta, ele guardou a glicose para ser usada pelas outras células, tá? E o tipo de ligação é a mesma. Mas, professor, então o que diferencia o glicogênio do amido? A quantidade de ramificações. O glicogênio, ele possui uma ramificação a cada 8 ou 12 unidades de glicose. Já o amido é a cada 24 ou 30. Então, o amido, pessoal, ele tem menos ramificações. Já o glicogênio, ele tem mais ramificações. Então, a cada 8 glicoses, uma ramificação. A cada 8 glicoses, uma ramificação. E lá não, era a cada 24 a 30. Então, o amido é menos ramificado e o glicogênio mais ramificado. E a celulose? A celulose, então, ela não é ramificada, tá? E isso é importante para a função que ela desempenha, porque ela é linear. Já o amido e o glicogênio formam estruturas helicoidais, graças ao tipo de ligação presente. E aqui, ó, a ligação é beta, ó. Beta, hidroxila para cima, beta. Hidroxila para cima, beta. Então, a gente olha por causa do carbono 1. E a ligação é entre a hidroxila do carbono 1 e do carbono 4. Então, ligação glicosídica beta 1,4, beta 1,4, tá? E como eu falei há uns minutos atrás, a estrutura, a parede celular, né, dos vegetais, não é somente celulose. Se vocês observarem aqui, ó, essas são as microfibrilas de celulose. Esses filamentos aqui são a hemiceluloses. E aqui nós temos as pectinas, tá? Que na área da nutrição, as pectinas são usadas também para encorpar, né, algumas preparações alimentares, tá? Tipos de polissacarídeos. Então, nós vimos que existiam os homopolissacarídeos, que a gente abordou a celulose, o amido e o glicogênio. Lembrando que a pectina também é um
carboidrato encontrado na parede celular, que pode ser usado ali para dar a consistência das geleias. Claro que as geleias que às vezes são bastante mais artificiais, né, que tem pouco quantidade de fruta, então para aquela geleia não ficar mole, eles colocam pectina, tá? Engrossam essa geleia, por isso que tem geleia de R$ 4, por exemplo, as geleias de 50, 60 reais o pote, tá? Vai depender muito da matéria-prima utilizada para o preparo daquela geleia. Então, geralmente as geleias que são feitas da fruta, né, que tem um teor maior de frutas, elas são geleias mais caras. As outras geleias têm corantes, aromatizantes, e aí eles colocam pectina também para dar uma engrossada nisso. E aqui nós vamos falar dos heteropolissacarídeos de uma forma bem simplificada, tá? Então eu falei para vocês que existem as glicoproteínas, que são proteínas que na molécula tem um percentual maior de proteínas, mas essas proteínas estão associadas a carboidratos do tipo oligosacarídeos, tá? Nós temos proteoglicanos, que tem uma porção maior de carboidratos, mas também estão associados a aminoácidos, né? Ali. E nós temos aqui, então, um percentual muito maior de glicosaminoglicanos. Então, glico, carboidrato, amino, para falar que tem nitrogênio, tá? Então, tem essas porções. E nós temos os glicolipídios, uma porção maior de lipídio, que a gente vai estudar no próximo módulo, e porção de carboidrato. Então, esses três tipos de moléculas, né, que tem associações de proteínas, lipídios com carboidratos, então todos aqui têm carboidratos, tá? Os carboidratos estão representados na porção cor-de-rosa, tá? Então são associações de carboidratos com proteínas ou carboidratos com lipídios. Isso tudo, esses três tipos de moléculas são chamados de glicoconjugados. São associações de carboidratos ligados covalentemente a proteínas ou lipídios presentes tanto nas membranas plasmáticas ou na matriz extracelular, com as devidas funções. Os peptidoglicanos, eles são heteropolissacarídeos constituídos por monossacarídeos, que nós vamos chamar de resíduos, ácidos alternantes. Então, o monossacarídeo presente é N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurâmico. Tá vendo aqui? Esses monossacarídeos são mais complexos do que eu falei, glicose, frutose, tá? Ligados por beta 4, tá? E com peptídeos. Então, vamos observar aqui, ó. Um mono, outro mono, outro mono, outro mono. Então, são por isso que são chamados de heteropolissacarídeos, que não é glicose, 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 glicose. É N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina e assim por diante. Mas além dos monossacarídeos, nós temos aqui aminoácidos, olha, alanina, tá? Glutamina, lisina, alanina. Então, nós temos aqui, ó, LD, que é aqueles que eu falei da posição do grupo amino, né? O grupo amino aqui tá à esquerda, direita. E aqui nós temos glicinas, tá? Então, nós temos aqui, ó, essa cadeia tá unida com a outra cadeia por essa porção de aminoácidos. Isso que vai dar a função, tá? A rigidez presente na parede celular das bactérias, como o Staphylococcus aureus, tá? Então, aqui tá a membrana plasmática e do lado de fora da membrana plasmática tem uma parede celular bacteriana que é formada por peptidoglicanos, que vocês vão estudar melhor isso na disciplina de microbiologia. Então, a função dos peptidoglicanos são proteção, para evitar a lise, né, das bactérias. Então, quando a gente quer matar uma bactéria, se a gente conseguir atacar a parede celular, a gente vai levar à morte dessa bactéria. Glicosaminoglicanos. Vocês devem ter estudado isso na biologia celular, tá? Quando vocês estudaram a questão da adesividade de uma membrana com a outra, então uma célula vizinha a outra, uma membrana plasmática está em comunicação, tem ali uma adesão de uma célula para outra, tá? Então, nós temos aqui, ó, os proteoglicanos, que estão representados aqui como se fossem aquelas escovinhas de lavar mamadeira, de lavar copo, tá? Além de porções de proteína, aqui, ó, tem colágeno, tem a fibronectina, tem as proteoglicanas. Então, são substâncias que estão aqui do lado de fora da célula,
que vão ajudar essa célula, tá? Então, as glicosaminoglicanas são heteropolissacarídeos extracelulares, nos quais uma ou duas unidades monossacarídicas é o ácido urônico e o outro um açúcar que tem o grupo amino N-acetilado. Então, são detalhes, pessoal, que nós não vamos aprofundar. Locais, superfície da célula ou da matriz. Exemplos de glicosaminoglicanas. Hialuronato, condroitina sulfato, dermatana sulfato, queratana sulfato e heparina. A heparina, ela é usada como anticoagulante. E as funções, então, as funções que esses glicosaminoglicanos têm é viscosidade, adesividade e resistência têncil à matriz, dando resistência e elasticidade para os tecidos e células que possuem isso, tá? Então, é o que nós temos aqui nessa videoaula. Então, nós vimos que os carboidratos são moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas podem ter outros elementos químicos, que esses carboidratos desempenham N funções dentro da célula, desde funções energéticas, né? Os carboidratos energéticos, a gente pode conseguir produzir ATP, que é tão importante para as nossas células, como reserva, tá? Então são outras funções muito mais elaboradas e que eles são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, e que cada um possui a sua estrutura química apropriada à função que desempenham, tá? E na próxima aula, nós vamos estudar já o nosso metabolismo. E aí nós vamos estar falando de uma via metabólica conhecida como glicólise, tá? E essa glicólise, ela é o início da respiração celular, quando nós estivermos falando de um ser aeróbico ou de células que trabalham em condições aeróbicas, ou ela é o início de um processo para a fermentação, que acontece em seres anaeróbicos ou células de seres aeróbicos que trabalham em condições anaeróbicas. Então, o nosso músculo, né, mesmo nós sendo seres aeróbicos, o nosso músculo, ele pode trabalhar em condições anaeróbicas. Então, ele faz um processo chamado de fermentação. A glicólise é uma sequência de 10 reações que não vai utilizar oxigênio, tá? Então, ela é uma via metabólica que não precisa do oxigênio para funcionar. Por isso que ela vai ser estudada inicialmente separada da respiração celular. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula 4.1.